Olá, pessoal! Tudo bem? Aqui é Cris, novamente, trazendo para vocês uma nova reflexão, uma reflexão muito importante. Acho que essa semana eu vou estar falando sobre questões de criança mesmo, até porque criança foi a minha área durante muitos anos, mas o que eu vou falar aqui hoje é algo bem atual e que foi da minha própria experiência, tá? Brincando com uma certa criança, alguns dias atrás, uma criança muito inteligente, uma criança com mais ou menos 4 anos, uma criança muito versátil, que capta muito bem as coisas que ela ouve. Geralmente essa idade é a idade em que as crianças captam mesmo as coisas que elas ouvem. E num momento de brincadeira, né, eu perguntei para essa criança se ela tinha amigos. Você tem amigos na sua casa, na sua vizinhança para brincar? E a criança, muito afoitamente, né, ela falou assim para mim: tenho sim, tia. Tenho 2 amigos. Aí eu falei: e eles são legais? Ah, tia, às vezes eles me batem. Eu falei: mas batem por quê? Não sei, tia, eles são um pouco maiores do que eu. E às vezes eles me batem. Mas eu também, às vezes, dou uns tapas neles. Às vezes também empurro. Mas eles são meus amigos, são com eles que eu brinco. O meu tio fulano de tal falou para mim que eles vieram do bueiro. Aí eu falei: do bueiro? É, tia. Eles vieram do bueiro, eu tenho certeza. Eu falei: mas por que você acha que eles vieram do bueiro? Porque eles são pretinhos. Então, toda criança pretinha, ela vem do bueiro. Ai, aquilo me deixou intrigada. Eu fiquei pensando sobre aquilo e falei: caramba, eu acho que ele não sabe nem o que é bueiro. Mas bueiro é um lugar sujo, onde tem ratos, onde tem bichos, sujeira, mau cheiro. Geralmente é escuro, pode ser preto. E aí eu perguntei para ele assim: mas o que é um bueiro? Ele falou: ah, tia, eu acho que o bueiro é um lugar... Ah, tia, é um bueiro, por isso que eles são pretinhos, é um bueiro. Aí eu falei assim: você sabia que o bueiro é um lugar onde tem ratos, é um lugar onde tem bichos, tem fedor, tem sujeira, é um lugar onde tem micróbios, bactérias. Eu sei que ele nem sabia o que era micróbios nem bactéria, muito menos o que era bueiro. Ele apenas, com uma criança de 4 anos, 3 para 4, ele repetiu o que ele ouviu de alguém, né? Um pouco sem noção do que explicar para essa criança. E aí eu falei: o bueiro é um lugar muito sujo. Esses meninos, eles têm mau cheiro? Não, tia, eles só às vezes me bate, me empurra. Tá, tudo bem. Mas eu vou explicar para você que eles são pretinhos porque eles nasceram assim. Não é por causa do bueiro. O bueiro é uma coisa. A cor de uma criança é outra. Então, eles são pretinhos porque eles nasceram pretinhos. Eles são negros. E o bueiro é um lugar onde vai toda a nossa sujeira. Então, eles não são crianças pretinhas por causa do bueiro. Entendeu? Aí ele fez. Aí ele me falou o nome da pessoa que ensinou isso, que falou isso para ele. E quem falou não é uma criança, é um adulto. O adulto, a gente supõe que ele deva saber o que ele está falando para uma criança. Então, por que eu essa semana estou falando muito da questão da criança? Porque, gente, a criança, ela depende do adulto para ela aprender as coisas. Às vezes, a criança, dependendo da faixa etária dela, ela vai aprender coisas
que ela ouve, ela vai atender, ela vai aprender através da atitude que ela percebe e muitas das vezes ela vai aprender aquilo que a gente fala. Então é fala, comportamento e percepção. Ela vai perceber. Esta criança me disse que a pessoa falou isso para ela, ensinou isso para ela. E já tem um tempo. E ela veio e falou isso para mim. E aí, como é que fica? Nós, adultos, temos que ter muito cuidado com as coisas que a gente fala para uma criança. Porque muitas crianças da faixa etária 3, 4, 5 anos, elas vão absorver e vão passar para outras pessoas. E as outras pessoas vão saber que ela aprendeu, né, pelo jeito em casa. As crianças maiores, elas vão aprender e vão reproduzir lá fora. Porque elas já estão em contato com outras pessoas. Então é muito desagradável você conversar com uma criança de 3, 4 anos e ela repetir o que ela ouviu. E é triste. Porque criança é luz, criança é doce. Na sua grande massa, as crianças são os amores. Eu amo criança, trabalhei com criança durante muitos anos e eu vi muitas coisas que eu sabia que vinha de casa. E às vezes eu chamava a mãe ou o responsável, chegava lá e falava assim, mas lá em casa ninguém fala isso. Lá em casa ninguém fala sobre esse assunto. E a gente que estudou um pouquinho o comportamento da criança, do pré-adolescente, a gente sabe que veio de casa. Muitas das vezes falava assim, meu filho, ele em casa ele faz toda a tarefa. Ele lê que é uma beleza, mas chega na escola, ele não sabe o que foi aquela tarefa que foi feita, alguém fez para ele, e ele não lê, porque ele não sabe ler, porque alguém mentiu pro educador. E aí a gente vai levando isso tudo. E a gente vai ouvindo, falando, Então, se a criança ela é pequena e ela vai repetir alguma coisa que seja muito desagradável, como a questão do racismo, porque isso é racismo. Dizer que uma criança pretinha, ela é pretinha porque ela veio do bueiro, isso é racismo. Um adulto ensinou racismo para uma criança. Ela ainda não entende. Mas se ela carregar essa mensagem com ela vai praticar atos de racismo com outras crianças. Quando ela perceber uma criança pretinha perto dela, eu estou dizendo pretinha com muito carinho, ela vai dizer numa hora de raiva, numa hora simplesmente qualquer, que aquela criança veio do bueiro. E a gente sabe que isso tem um fundamento racista muito forte. Porque tudo que é ligado à pessoa negra é sujo, é imundo. Tudo que é ligado à pessoa preta, negra, mestiça, mas principalmente aos negros retintos, é sujo. Nuvem negra, né? A gente precisa parar para pensar nisso. Qual é a nossa responsabilidade como responsáveis de uma criança e o que a gente está ensinando para essa criança? O que a gente está falando para ela desde pequena? Gente, o que eu estou falando aqui nesse vídeo não é nada novo não, tá? Porque nas literaturas que eu já li, lá de Vygotsky, Piaget, dentre tantos outros que eu já li, a gente sabe que enquanto a criança e depois piora, porque a criança vai ter respaldo de casa e vai ter depois, quando ela vai para o segundo grupo social dela, que é a igreja, que é a escola, lá ela vai ter outro respaldo, porque ela vai pegar outras crianças que entendem, que estão seguindo as coisas legais, que estão fazendo as coisas bacanas, e outras que não. E isso aí é embolação na cabeça da criança. A gente precisa deixar a criança com a cabeça mais clara que ela puder. A gente precisa tirar de perto das nossas crianças
pessoas que vão ensinar bobagens para essas crianças e corrigir na hora, se a gente ouvir. A não ser que nós formos mães racistas, preconceituosas. Então a gente vai achar aquilo bonitinho, vai achar aquilo bem legal, maravilhoso, e eu então vou fingir que não estou escutando. Mas isso vai refletir lá fora na vida de outras crianças. Isso vai refletir nas nossas crianças que vão crescer e que vão para a sociedade. E que vão se tornar o quê? Racistas. Então, é muito importante a participação dos pais nessa construção de uma nova sociedade. Uma sociedade que não seja racista. E as nossas crianças podem aprender isso em casa. Quando elas virem na televisão uma propaganda e elas poderem perguntar e a gente poder responder naturalmente. Quando elas virem na televisão ou quando elas virem na rua alguém falando do outro, chamando o outro de macaco, e a gente intervir na mesma hora. Porque educar não é só gestar. Educar é um projeto. A gente precisa colocar esse projeto em pauta e colocar esse projeto em dia. Educar é muito mais do que botar um filho no mundo. Educar é preparar aquele filho para ele viver em sociedade e tentar viver harmoniosamente e respeitar as pessoas. Seja essas pessoas como elas forem. Mas se isso não partir de dentro da família, fica difícil você ter um filho que ele vai chegar lá fora e ele vai saber conviver. Se ele não for uma criança negra, ele saber conviver com uma pessoa negra. E não achar assim, fulano dá para trabalhar lá em casa. Fulano dá para fazer serviço lá em casa. Fulano veio do bueiro. Fulano é preto, do bueiro. Então a gente tem que ter muito cuidado. Educar uma criança é algo muito sério. A gente está educando para a sociedade. E a criança de 3 a 5 anos, ela é uma esponja forte, que ela puxa, ela suga tudo que a gente ensina, e tudo que ela ouve, e todos os nossos comportamentos. Eu sei detectar muito bem, por ter trabalhado muitos anos da minha vida inteira, dos 19 aos 50 anos, com criança, quando a fala é dela e quando a fala é de outra pessoa. Quando o comportamento é dela e quando o comportamento é de outra pessoa. Eu não sei nem quem é a pessoa, mas eu sei que é de outra pessoa. E a gente precisa ter esse cuidado. Não dá para dizer, não tenho tempo, não dá. Dá, tem que ter. Eu dizia muito isso para os pais dos meus alunos, quando já eram adolescentes, que, eu não sei o que fazer com fulano, sabe? Sim, você gerou, você botou no mundo, você tem que saber o que fazer com essa criança, com esse adolescente, com esse pré-adolescente. Não adianta espernear. A responsabilidade é do pai. Senão, ele vai ser cobrado lá fora. Ele vai ser cobrado pelo conselho tutelar, ele vai ser cobrado pelas outras famílias, ele vai ser cobrado. Mas só que quem vai responder é você, que é pai, que é mãe, que é tio, que é avô. É você que vai responder. Então vamos parar um pouco para pensar nas coisas que a gente está falando. A gente não quer que a criança xingue, mas a gente fala palavrão o dia todo. Ela pode não xingar na frente da mãe, mas quando ela chegar lá na casa do amiguinho, ela vai xingar. Então a gente tem que parar com isso, sabe? Ensinar para criança que criança preta não veio do bueiro. Que a criança preta, ela tem o mesmo valor, ela tem o mesmo poder intelectual de uma criança de outra cor, de uma criança branca. Isso é muito sério, gente, que eu tô falando aqui. Eu parei hoje para falar nisso porque isso foi uma coisa que me chamou muito a atenção. Ou a gente assume o pai e a mãe que a gente é, ou a gente está fracassando enquanto responsáveis por uma criança. A gente está fracassando. E o fracasso é horrível. Porque ele vem, assim, um por um. Não dá para falar com muita doçura e muita alegria sobre uma temática dessa. Eu sei que a criança que me falou porque ouviu e repetiu. Ela nem sabe o que é bueiro. Ela nem sabe o que ela estava falando. Então, gente, vamos ter cuidado. Vamos parar para pensar? Vamos refletir junto o que eu disse aqui agora?
Vamos parar para analisar se realmente a gente está assumindo a nossa responsabilidade como pais. Um beijo. Ó, curte, compartilha para outros pais que vocês acham que estão dando mole, entendeu? Compartilha. Clica lá no sininho para toda vez que tiver um vídeo meu vocês poderem assistir. Um beijo, um abraço, fiquem bem.